E aí, gente, tudo bem? Já faz tempo que eu queria tocar nesse assunto aqui no canal sobre desastres geológicos, principalmente desde o tsunami da Indonésia de setembro do ano passado, mas aí já ocorreu mais coisa e agora não pode deixar de falar com esse desastre de Brumadinho que está acontecendo aqui no Brasil. Então é altamente relevante que a gente comece a divulgar e falar mais sobre esse tipo de coisa. Que as pessoas, a cultura e o conhecimento da geologia e o que gira em torno desse universo esteja chegando mais nas pessoas. Então, talvez ajude a pressionar políticos locais a melhorar certas decisões. Mas vamos primeiro começar comentando do que aconteceu na Indonésia. No ano de 2018, a Indonésia foi sorteada como o lugar que teve os piores desastres possíveis, geológicos. Foram duas sequências de desastres. Por que certas regiões da Terra, por que sempre quando a gente escuta na TV, teve terremoto, tsunami no Japão, na Tailândia, no Vietnã, na Indonésia, que tem bastante, por que certos lugares são mais propensos a terem esses tipos de desastres geológicos, né? Não é à toa. Primeiro eu vou falar um pouquinho da estrutura da Terra, para ficar mais fácil, de uma maneira bem breve. E a Terra ela é dividida em camadas, igual uma cebola. Só que a composição dessas camadas, o calor e a temperatura é muito diferente. A gente vive numa crosta bem fininha, relativamente fininha para a escala do planeta, que vai entre 30 e 50 quilômetros nos continentes. Essa é a parte sólida. Você tem o manto, que é de onde sai aquele magma que a gente vê nas filmagens de vulcões e tudo. E você tem o núcleo. O núcleo ele ainda é muito pouco conhecido por causa das dificuldades de você ter dado geofísico de lá, através de ondas sísmicas e tudo. Então, a gente sabe que o núcleo funciona como uma grande usina nuclear que mantém a Terra funcionando e girando. Agora, o magma, né, que a gente vê sob forma daquelas lavas escorrendo, ele não tem a mesma composição em todos os seus pontos. A gente vê aquela massa amarelada nos filmes e tudo, mas ela não é a mesma composição química. Ela tem diferentes quantidades de água, diferentes quantidades de certos elementos químicos e diferentes viscosidades. Isso gera que haja diferentes movimentações no interior da Terra e haja um ciclo, uma rede de convecção dentro desse manto e gerando diferentes anomalias térmicas no interior da Terra. E isso reflete externamente como? A gente que está na crosta. Você tem zonas funcionam como fraturas, formando grandes placas. E essas placas acabam que se rompem nessas regiões de maior estresse que o manto exerce, gerando formações onde novas rochas são formadas, onde o manto é expelido e formam-se novas rochas. Para manter constante a quantidade do território da Terra, a Terra não está expandindo, então, por conseguinte, existem outras regiões que são chamadas de zonas de subducção, onde a parte da crosta está entrando de volta para o manto, derretendo-se, boa parte disso derrete-se, volta para o manto e volta para aquele ciclo químico lá do interior da Terra. Isso é o básico de tectonismo. E a gente vive nessas placas. Toda a evolução da Terra vive influenciada do que acontece nessas placas ao longo desses bilhões de anos que temos de vida aqui. Agora vamos para o caso da Indonésia de setembro de 2018. Ocorreram tremores na Indonésia, na ilha de Celebes, chama Sulawesi no idioma local. Houve tremores e desses tremores gerou uma montanha submarina, gerou um deslizamento e esse deslizamento movimentou uma quantidade enorme de água que foi para cima da capital dessa região, que era Palu. Houve um grande desastre por causa do tsunami e o problema se alastrou. Não só ocorreu esse tsunami que devastou, como ocorreram deslizamentos por causa dos tremores consecutivos que ocorreram nessa região. Então, além do tremor que gerou esse tsunami, você teve tremores menores que movimentaram o solo que estava nessa região de morros e correram para dentro da cidade. Além disso, ocorreu outro fenômeno.
O solo e o substrato dessa região, ele é muito aquoso, cheio de água. E quando você tem muito tremor, ocorre um fenômeno que chama a liquefação do solo. Então, o terceiro azar dessa galera aí, dessa região de Palu, foi que o solo ficou temporariamente líquido, então vários edifícios caíram, se romperam e caíram, virou um desastre completo nessa cidade. Mas como ocorrem os terremotos, os tremores? Como eu tinha falado, existem aquelas regiões que são as falhas, os cisalhamentos e lineamentos. Nessas regiões ocorre preferencialmente acomodação entre essas placas, ou então aquele puxa-empurra. Dependendo de onde você está em cima dessa região aí, você vai sofrer mais tremores ou menos tremores. A tendência é ocorrer menos tremores no meio dessas grandes placas tectônicas e muitos tremores nas bordas dessas placas tectônicas. No caso da Indonésia, eles dão azar porque ali na interface do sul da Ásia para a Oceania tem um monte de placa ali junta, uma deslizando entre si e fazendo uma série de movimentações complexas. Então é por isso que ocorrem tantos tremores naquela região. E o tsunami, como o tsunami é formado? Existem dois tipos mais comuns de tsunami. Normalmente ocorre quando essas placas estão fazendo algum tipo de movimentação, por exemplo, subducção, e ela não tensiona tudo ao mesmo tempo e vai descendo de uma maneira linear. Ela vai acumulando energia, vai envergando e de repente solta. E na hora que solta essa tensão aí, na escala geológica é uma coisinha bem pequenininha, mas a quantidade de água de oceano que vai é enorme. Isso joga para cima do continente e faz uma desgraça. E o outro tipo de tsunami é justamente esse, quando tem tremores, você tem uma montanha submarina, um grande vulcão, e ao redor desse vulcão é cheio de substrato, de rocha, fica acumulando ao longo de muitas décadas ou até centenas de anos, e quando ele treme, isso aí cai de uma vez na água, e na hora que cai de uma vez, você gera tsunamis altíssimos. Os tsunamis que vão mais longe são esses justo da placa que rompe. Eles vão mais longe e, se eu não me engano, mais velozes também. Agora, esses tsunamis de deslizamento de montanha submarina e tal, esses são os que têm a maior onda possível. E foi esse o caso de Palu, na Indonésia. O maior registro, se eu não me engano, vai entre 300 e 500 metros de onda de altura. E foi no Alasca. Dá uma olhadinha aí vocês, se vocês quiserem ver as fotos de como ficou o estrago. Foi o maior registro, foi no Alasca. É uma altura assim absurda, eu não consigo imaginar uma pessoa vendo um negócio desse. O segundo azar da Indonésia foi o filho do Krakatoa, que entrou em erupção perto do Natal. A gente estava de férias e ficou sabendo dessa desgraça. O Krakatoa foi uma ilha vulcânica que ficava entre a ilha de Java e de Sumatra, na Indonésia, que explodiu no século XIX, 1883. Foi tão forte a explosão do Krakatoa que a ilha toda se desfez e ficou apenas um filho do Krakatoa, Anak Krakatoa, ali. De lá até o final do século XX, sem nenhuma manifestação maior. Agora, a temperatura da Terra diminuiu 1,2 graus Celsius por causa da erupção do Krakatoa. Então, às vezes alguns eventos locais interferem na questão global. Isso aconteceu muito no passado da Terra, a gente consegue ver registros disso no passado geológico através dos fósseis e das rochas, do conteúdo químico deles. Pois o Anak Krakatoa explodiu no dia 22 de dezembro e gerou mais de 430 mortos e 14 mil feridos. Além da explosão vulcânica, gerou um tsunami desse tipo que aconteceu na Indonésia em setembro, de deslizamento, e esse enorme tsunami arrasou parte de Sumatra e de Java. Mesmo com todo o preparo que o governo da Indonésia tem de monitoramento e tudo mais. Essas coisas, elas são não lineares, elas são caóticas. Lembra do Ian Malcolm falando no filme do Jurassic Park, Teoria do Caos? Pois o interior da Terra é teoria do caos. A gente consegue prever algumas coisas que vão acontecer, mas não o dia e a data exato. Depende de diversos fatores.
Tá, beleza. Isso acontece lá na Ásia, acontece na Indonésia. Pode acontecer aqui no Brasil. Tem terremoto no Brasil? Tem terremoto no Brasil. Na realidade, a gente tem várias regiões onde tem tremores ao longo do país. Saiu um mapinha, se você quiser conferir, tá aqui, eu vou passar o link para vocês, que a equipe da USP colocou, das regiões com maior risco de você sofrer tremores. É claro que a maioria deles são uma escala muito pequena, comparado com dessas regiões que estão bordeando placas, como eu falei para vocês, em zonas de subducção e obducção. A Aline e eu, a gente morou numa região do Agreste pernambucano que estava em cima da zona de cisalhamento pernambucano. Então a gente pegou em 2016 alguns tremorezinhos lá na região e tal, mas é coisa muito sutil. Se você está no meio da cidade fazendo muita coisa, você não vai nem perceber. Se você está num lugar silencioso e tal, às vezes você percebe. Cai alguns quadros da parede e tal. Mas teve um recorde de pequenas ocorrências aí naquela região. Mas não é nada que seja de um grande alarde. Isso pode contribuir para desastres maiores. Por exemplo, se você tem uma estrutura que já é frágil, ou que você tem um grande acúmulo de terra não consolidada, de solo em cima de um morro, está chovendo e você tem um tremor, você já está contribuindo para que ocorra um deslizamento. Então, regiões que têm grande precipitação de chuva, muito solo em encosta sem vegetação, ou com vegetação rala, e tem tremores, estão mais suscetíveis a ter deslizamento, que ajuda indiretamente, entendeu? O Brasil está situado no meio de uma placa enorme, então é de se entender que não haja esse tipo de coisa. E tsunami? Alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, rodou um monte de mensagem fake no WhatsApp falando que ia ter um desses charlatões aí que vem no futuro, falou que ia ter um grande tsunami que ia atingir o Brasil, o litoral inteiro do Brasil, desde o Rio de Janeiro até o Nordeste do Brasil, e que as cidades iam ficar embaixo d'água, que ia ser uma catástrofe. E veio muita gente, inclusive familiar meu, ficar, meu Deus do céu, olha o que vai acontecer, a gente está perdido, meu Deus do céu. Então, as pessoas elas se impressionam muito com essas coisas. Eu tentei explicar, calma, cara, não faz sentido geológico isso. Ter um tsunami que faça uma desgraça dessa. Aí eu fui atrás para ver se tinha algum pesquisador, uma galera da geologia, da geofísica, que tenha feito um estudo para ver se tinha alguma chance, porque eu tinha ouvido uns rumores que se as Ilhas Canárias tivessem uma erupção muito pesada, que a gente ia sofrer problema aqui no litoral brasileiro. Aí eu fui e achei o artigo de Loveholt e colegas, de 2007, falava que tem uma erupção que pode ocorrer na ilha vulcânica de La Palma, nas Canárias. É uma ilha, é um arquipélago espanhol, mas que se localiza no litoral do Saara, lá na África. Se essa ilha entrasse em erupção, ocorreria um mudslide, um deslizamento daquelas rochas que ficam em torno da ilha, que movimentaria uma massa de água tão grande que atingiria muito forte o Caribe e o litoral noroeste do Brasil, então o litoral amazônico do Brasil, e que poderia gerar ondas de 8 a 15 metros. Mas isso é se, e é só uma pesquisa. Eu não vi outros pesquisadores refazendo esses cálculos ou rebatendo o que eles falaram. Então, se ocorrer isso, o pessoal lá do Amapá vai sofrer, talvez vai sofrer algum tipo de tsunami, mas quem iria sofrer o maior problema seria o pessoal do Caribe e o pessoal da África, né? Até o sul de Portugal. Tá aí, é a única referência que eu vi. Então, olha, no passado do Brasil, a gente já viu nas rochas que teve muita atividade de tsunami, principalmente quando o Brasil estava se separando da África no final da era dos dinossauros, no Cretáceo. Você tem rochas chamadas tsunamidos, que você tem evidência de grandes tsunamis. E você tem evidências também de terremotos em diferentes momentos da história do Brasil, mas eu estou falando de dezenas e centenas de milhões de anos, né? Então, isso é um passado mais remoto, onde a gente estava se separando numa taxa enorme da África e era bem mais dramático. E vulcanismo a gente já teve bastante no Brasil, inclusive um derramamento fissural
de basalto, uma rocha parecida com basalto, que é um magma, basicamente uma lava, um piscinão de lava gigantesco no meio de um deserto, que teve de São Paulo, Minas Gerais, até o sul do Brasil e a África do Sul, que na época estava bem junto, e Argentina. Foz do Iguaçu, as nossas cataratas mais famosas, elas estão situadas em cima dessas rochas aí da Serra Geral. Tem um videozinho aqui que eu vou colocar aqui em cima, da Aline falando sobre isso. É muito legal, vocês deviam dar uma olhadinha lá. E a gente teve o arquipélago de Fernando de Noronha, que é mais recente, teve alguma atividade vulcânica ali, mas após isso a gente não tem absolutamente risco nenhum de ser atingido por um vulcão, de surgir um vulcão aqui no Brasil. Não existe, igual aparece nos filmes, assim, não tem como aqui. Os nossos vizinhos ali, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, aí já é outra história. Ali tem bastante chance. Eles estão na zona de subducção com a placa de Nazca ali do lado. Então ali eles deram um azar geológico absurdo. E o que a gente tem então de problema geológico no Brasil? Hoje, o maior problema da gente são os deslizamentos. Então essas temporadas de chuva, o pessoal que mora em morro, perto de morro, toma muito cuidado. Teve um grande desastre em 2011 que chamou muita atenção da mídia lá no interior do Rio, que muita gente morreu ali em Petrópolis, lá pra cima. E aí tem se feito trabalhos nas prefeituras dessas regiões de cidades, principalmente cidades litorâneas que tem essa serra ao longo da costa sul, sudeste do Brasil e nordeste. Eu vi que o pessoal tem feito muita coisa nas comunidades dos morros para evitar esses deslizamentos. A parte da cidade, o pessoal que mora nas casas das comunidades morre. No interior de Santa Catarina tem muito desastre disso. O pessoal do interior mesmo sofre. As famílias às vezes morrem soterradas inteiras. Todo ano tem problema. O Brasil ainda está muito longe de estar 100% ok com monitoramento. Que eu saiba, só tem um grande centro de monitoramento, acho que em São José dos Campos. Então tem muito trabalho para ser feito se a gente não quiser ser vítima dessas coisas. Outro grande problema que tem no Brasil, voltando agora para a questão das barragens. Nós temos muitas barragens e barragens de rejeito de mina no Brasil. Mariana se rompeu, teve um ensaiozinho, e isso foi em 2015, tá? Talvez tenha tido uma má administração aí das fiscalizações e tudo mais. Algumas pessoas dizem que foi por uma questão sísmica, a barragem já não estava das melhores, e aí você teve um sismo local em Minas Gerais que, juntando com a temporada de chuva, fez o desastre. E logo quando aconteceu esse desastre aí de Mariana, surgiu o Decreto-Lei número 8.572, de 13 de novembro de 2015, que transforma rompimento de barragem como desastre natural. Então, vai ficar mais difícil você culpar uma pessoa, uma equipe de fiscalização ou a empresa que tinha aquilo e responsabilizá-los com essa lei. E aí, o que vocês acham? Que é a mão do homem que está ali em cima, na administração, na fiscalização, ou que é natural mesmo, que é uma questão geológica? Se você quiser ficar sabendo mais por dentro desse decreto-lei, para tomar uma posição, entre nesse link aqui que vai estar na descrição para você acessar uma página que tem o tweet da então presidente e da discussão entre os dois lados, as duas ideias que pode gerar em torno disso. Pois agora em Brumadinho teve outro rompimento de barragem, morreu muita gente, ainda estão achando corpos. Então é uma catástrofe terrível pra gente e é um pouco preocupante, porque de Brumadinho para Mariana são 3 anos, então que desastre geológico é esse que ocorre assim? Esse decreto-lei diz que o rompimento da barragem é um desastre puramente natural, mas se fosse natural mesmo, por que a gente não fica escutando que tem rompimento de barragem de mina no Japão, que tem terremoto direto, ou na Indonésia? Por que lá a gente só escuta de tsunami, terremoto? Houve o desastre de Fukushima no Japão,
mesmo com os cuidados do Japão, mas é uma coisa ou outra na história do Japão. Não é muito comum você ter esse tipo de coisa. Eles têm toda a estrutura na hora de construir as obras, principalmente coisas sérias, que podem contaminar. Então, Fukushima foi um ponto fora da reta e o Japão aprendeu. Não fica de 3 em 3 anos tendo uma grande destruição. Para mim, na minha opinião, isso eu sei que não tem nada a ver com a lei, né? Na minha opinião pessoal, isso tem muito mais a ver com a mão humana mesmo. Uma falha humana com um empurrãozinho da natureza aí para gerar um desastre. Mas, na minha opinião, sorte do brasileiro por a gente estar nesse território aí tão estável geologicamente, tá? Se a gente estivesse num lugar feito Peru, Equador ou Indonésia, Japão, o Brasil já tinha acabado, tá? O país já tinha acabado pela pouca responsabilidade e pela baixa memória que tem. Tem muita gente que dá duro nisso, mas o investimento do governo e a atenção do governo não é proporcional, não. A atenção que tinha que ter. O descaso é muito grande e a memória é muito curta. E a estratégia é muito pouca para combater o desastre geológico. Ainda pode vir a ser muito melhor. Depende das diretrizes do governo daqui para frente. Se continuar mais do mesmo, vai continuar tendo mais mortes, mais desgraça, e vocês vão ficar vendo aí, ano sim, ano não, uma cidade dessa do interior destruída. Pode ter certeza. Se não mudar o comportamento e a postura do governo, é previsível. Sorte que a gente não tem esses desastres que esses países têm, né? Eu não vou entrar nos pormenores políticos disso, as investigações estão aí. Eu vou passar uma lista aqui do canal do Pirula, que tem uns vídeos muito bons, desde Mariana até um problema que teve no Pará no ano passado, e agora esse vídeo que ele fez recentemente disso. E também vou compartilhar o canal do Alô Ciência. Nosso colega Gui Ximenes está lá na região, ele esteve em Mariana, olhou de perto. Ele é mineiro lá de BH, então ele tem mobilidade nessas regiões. E está em Brumadinho esses dias. E ele está preparando um material interessante para divulgar. Já vão lá e curtam, sigam esse canal deles aí, Alô Ciência, está aqui na descrição também. Sempre olhem a descrição dos vídeos da gente, sempre tem umas coisas que a gente não menciona no vídeo e coisa para aprofundar. Então é isso, galera. Vamos dar uma força aí pro pessoal de Brumadinho. E vamos pressionar mais o governo para fiscalizar e proteger a gente, né, no que for possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um joinha aí. Quem quiser ajudar a gente no canal a financiar, a gente tem uma campanha de financiamento que vai aparecer aqui em cima no final do vídeo ou aqui embaixo. E também tem uma lojinha que vocês podem comprar para apoiar. Muito obrigado pela paciência de vocês e pelo interesse. Até a próxima. Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse, fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país.